Quantos de vocês se frustram muito? Oh, meu Deus, isso é para você? Sabe que nos deixa frustrados? Tentar fazer algo que não está funcionando. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Hoje vou ensinar sobre por que Deus, por quê. Parece que passamos mais tempo com quandos e com porquês do que qualquer outra coisa. Eu não entendo por que isso aconteceu. Eu não entendo Deus porque a minha amiga foi salva há apenas 2 semanas e ela conseguiu um ótimo homem cristão que a convidou para sair. E, Senhor, eu te sirvo há 30 anos e eu nunca tive um namorado. Vamos lá. Por que, Deus? Porque você não me ama? O que é de errado comigo? Ai, eu devo ser muito feia, preciso emagrecer. Eu não sei, talvez eu tenha algum problema. Você só precisa dizer, se for para eu casar, o homem certo virá na hora certa para mim. E enquanto isso eu já tenho meu parceiro, Jesus, para caminhar, servir e amar. Mas, cara, nós queremos saber das coisas, não é mesmo? Queremos saber quando as coisas vão acontecer. Queremos saber por que elas aconteceram da maneira que aconteceram. E sabe, isso é... Agora, o meu marido não é nem um pouco intrometido. Sabe, eu posso estar falando com alguém ao telefone sobre alguma coisa, e então... Ou talvez uma das minhas filhas passa em casa, ele está na sala, e eu digo, você pode ir lá para cima? Eu e Laura precisamos conversar sobre algo? Bem, ele nunca me pergunta, bem, do que vocês precisam falar? Agora, eu já ficaria em cima dele, sabe, como moscas no mel? Do quê? Do que vocês vão conversar? Porque eu não posso ficar, porque eu não posso escutar. Então eu posso me arriscar a dizer que eu tendo a ficar um pouco do lado intrometido. Sou intrometida. E assim, sabe, você tem que dar nome às coisas antes de poder mudá-las. Então, outro dia minha filha me ligou e ela estava no carro com um dos filhos dela. Eu não sei qual era, mas acho que eu sei. Eu acho que entendi tudo, sabe? E ela começou a me contar uma coisa e ela disse, ó, espere um minuto, eu esqueci que eu não posso te contar isso. Você não pode me contar o quê? Não posso contar? Bem, por que não pode me contar? Bem, por que você começou então? Quanto sabe o quanto isso é irritante? Sabe, isso é como fazer um homem realmente faminto sentar e ver. Todos comendo e tudo que ele pode fazer é sentir o cheiro da comida. Sabe, ela colocou isso na minha mente e agora não ia mais me contar bem. Isso foi bem interessante, sabe? Porque me peguei, continuei tentando entender e me perguntando, quem estava no carro com ela? E então algumas vezes pensei, aposto que era isso, eu aposto que era aquilo. Sabe, é incrível como nós nos acomodamos quando pensamos que conseguimos entender tudo. E na maioria das vezes ainda não temos ideia do que está acontecendo. Estamos satisfeitos porque achamos que sabemos, mas na verdade nós não sabemos nada. Há muito tempo atrás Deus me disse, Joyce, você não é tão inteligente quanto pensa que é. Você acha que já conseguiu entender todas as coisas e está errada sobre todas elas? Nada aí funciona desse jeito. Eu me pergunto, quanto tempo você gasta girando a sua mente ao redor e ao redor da mesma situação, até que você acha que você conseguiu entender? E então Deus vem e surpreende você e é totalmente diferente do que você pensava que seria? Então, podemos nos poupar muito tempo, mas bem no meio disso tudo, sabe, de conseguir tentar superar isso, porque eu tinha determinado que não iria tentar convencê-la a me dizer, o que era muito difícil, e esse pensamento veio ao meu coração. Ser intrometido é imaturidade espiritual? E tenho a sensação de que eu sei
quem deixou esse pensamento vir ao meu coração. Eu não acho que isso apenas caiu do céu. Acho que Deus pôs isso no meu coração. E ao longo do dia, quando eu voltava a pensar que eu iria tentar entender tudo aquilo, quantos sabem do que estou falando? Nós realmente não suportamos não poder saber? E eu amo o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Ele disse: eu estou determinado, nada a saber entre vocês além de Cristo e este crucificado. Ele disse: eu estou determinado a fazer uma demonstração do conhecimento do nada. E cara, nós gostamos de contar às pessoas o que sabemos. Nós só queremos saber e depois ir contar para alguém o que nós sabemos. Metade do tempo em que alguém está falando conosco, se não tivermos cuidado, nem prestamos atenção ao que eles estão dizendo, porque já ficamos muito ansiosos para contar o que sabemos. Ei, deixe-me te contar o que eu sei sobre isso. Eu tinha uma amiga, ela e o marido tinham um negócio e ele era um cara muito quieto, ele não tinha, sabe, muito a dizer mas ele era um cara muito rico, então devia saber muitas coisas. E me lembro que numa noite estávamos numa festa e muita gente estava conversando sobre algo e aquele homem sabia muito, mas não falava uma palavra. Então depois a esposa dele disse a ele: por que você não contou o que sabia? Agora ouça, ele disse: eu já sei o que eu sei. Por que preciso dizer o que sei? Eu estava tentando ouvir para descobrir o que eles sabem. Então, o que é melhor, ouvir e adquirir conhecimento? Ou ficar sempre tentando contar para todo mundo o que sabemos, quando na verdade nem sabemos do que estamos falando? Então, ser intrometido é imaturidade espiritual. Agora, quantos aqui são intrometidos? Vamos, não me deixe aqui no vácuo, eu quero ver algumas mãos. Quantos de vocês são intrometidos? Ok, bem, nem todos estão com a mão levantada, mas tem mais de nós aqui que é intrometido do que não é. Então, enquanto eu ensino essa mensagem, aqueles de vocês que não são intrometidos podem apenas sentir pena do resto de nós que são e orar por nós. Agora, Deus não quer que sejamos burros, Ele incentiva a busca do conhecimento. Provérbios está cheio de busque o conhecimento, mas Ele está falando do conhecimento espiritual. Ele está falando sobre a verdade, a sabedoria e coisas que vão agregar à nossa vida. Ele não está falando sobre ficar sabendo dos negócios de todo mundo e, sabe, ter certeza de que não há nada acontecendo que você não esteja sabendo. Então, a Bíblia nos diz que não devemos nos inclinar ao nosso próprio entendimento. Provérbios 3, do 5 ao 8. Confia no Senhor de todo o seu coração. E a Bíblia Amplificada diz: e mente, eu amo isso. Confia no Senhor de todo o seu coração e mente, e não se incline para o seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e Ele endireitará os seus passos, ou direcionará o seu caminho. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Agora veja só, isso será cura para a sua carne e refrigério para os seus ossos. Espera aí, se eu parar de tentar entender todas as coisas, isso vai promover a cura na minha vida? Bem, de acordo com isso vai. Sabe por quê? Porque toda essa argumentação e tentar entender tudo causa várias outras coisas que vamos falar daqui a pouco e todas elas trazem muito estresse. E o estresse traz a ansiedade. E eu definitivamente creio que viver se preocupando e tentando entender as coisas o tempo todo e tentando se certificar de que está sabendo de tudo, eu acho que essa é uma das razões pelas quais vimos tanto estresse hoje em dia. Na verdade, nós temos muito conhecimento de coisas sobre as quais não precisamos saber nada. Agora, me perdoe, quanto lixo você vê no Facebook? É sério, quem se importa com o que a tia Lili tomou no café da manhã? Eu não. E quer saber?
Algumas das coisas que as pessoas colocam no Facebook, eu penso, é sério? Você acha que alguém se importa com isso? Hã? Mas, cara, ficamos frenéticos se ficarmos longe daquele celular por 5 segundos. Cadê meu celular? Cadê? Sei que você se parece comigo, corre por toda a casa procurando seu celular enquanto fala nele. É ou não é? Sabe? Estou ficando um pouco mais velha agora e você faz coisas estranhas. Uma noite dessas, eu fui para a cama e levei minha bolsa comigo. Eu pensei, é até bom, pois assim já sei o que preciso quando eu me levantar amanhã, então vamos deixar em off. Mas então você entra no Facebook e lê algo ruim sobre uma outra pessoa. Alguém está fofocando ou contando histórias e nós nem sabemos se é verdade. E na maioria das vezes não é verdade. Então, se não tivermos maturidade espiritual, passaremos isso para outra pessoa como se fosse verdade. Você leu isso? E nós achamos que tudo o que nós vemos nas notícias ou no Facebook é verdade. E é incrível as mentiras que as pessoas podem contar hoje em dia e conviver com isso e não há nenhuma repercussão. E essa é uma das coisas que mudou nos Estados Unidos, sabe? E que não é boa. E deixe-me dizer, não acredite em tudo aquilo que você lê. Agora, pense nisso por um minuto. Eu sinto que podemos ser capazes de entender agora. Você pode apenas pensar em quanta paz você teria se parasse de tentar entender tudo. Vamos lá, apenas pense nisso. Oh, meu Deus! Alguns aqui pensam demais. Sempre estão com a mente girando em torno de algo e será cura para sua carne e refrigério para seus ossos. Muita frustração vem de tentar fazer coisas que não estão funcionando, porque Deus não está nelas, porque nunca perguntamos a Ele se aquela era a coisa certa a se fazer, e agora ficamos tentando entender por que nada está funcionando. Se Deus está em algo, isto vai funcionar. Agora, muitas vezes você se sente assim, pelo menos eu me sinto como se o diabo saísse do meu caminho, isso é o diabo, eu estou frustrado, isso é o diabo. Vou ler algo e veja se você mudará de ideia. 1 Pedro 5,5 na Amplificada. Da mesma forma, vocês que são jovens e de menor hierarquia, sujeitem-se aos anciãos, aos ministros e aos guias espirituais da igreja, dando-lhes o devido respeito e cedendo aos seus conselhos. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas mais jovens devem ouvir as pessoas mais velhas. Todos estão respirando, ninguém aqui teve um infarto. E honesta e verdadeiramente, essa é uma das coisas que deu errado em nossa sociedade. As pessoas precisam mostrar respeito pelas pessoas mais velhas. E não tratá-las como um pedaço de carne desgastado, antiquado, enrugado e que não sabe realmente nada mais sobre a vida. Então, vistam, ornem a si mesmos, todos vocês, com humildade, como traje de um servo, para que sua cobertura não seja arrancada de vocês com liberdade de orgulho e arrogância uns para com os outros. Agora veja, pois Deus, não o diabo, pois Deus se coloca contra os soberbos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes, e Deus, ele se opõe, os frustra e os derrota. Mas dá maior graça aos humildes. Então isso significa que se eu estou tentando fazer algo que só Deus pode fazer, Ele vai se opor a mim e eu vou ficar frustrada, porque meu plano não está dando certo, mas meu plano nunca vai dar certo se for o meu plano e não o plano de Deus. Provérbios 16:9, a mente de um homem planeja o seu caminho, mas Deus dirige os seus passos.
Felizmente. Você já se perguntou por que as coisas parecem ir ao contrário do que gostaria que fossem? Isso é Deus te puxando para a direção certa. Uma das razões pelas quais experimentamos tanta luta em nossa vida é porque vamos para um lado e Deus está indo para o outro. O plano de Deus geralmente está além do nosso pensamento limitado. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Agora, sabe, todos nós amamos Efésios 3:20, porque Deus é capaz de fazer infinitamente, abundantemente, acima e além de tudo o que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Pensar. Não importa o que você possa pensar, Deus pode fazer algo maior do que isso. Se puser sua confiança nele e estiver disposto a esperar que os planos dele possam acontecer em sua vida, em vez de fazer as suas próprias coisas. Amém? Mas então diz, segundo o seu poder que opera em nós, então Deus é capaz de fazer todas essas grandes coisas de acordo com o poder que opera em nós? Agora, de que poder ele está falando? Eu acho que é o poder da fé. Você não precisa de um monte de ideias brilhantes, só precisa de mais fé em Deus. Eu disse, não precisamos de um monte de... Você sabe como fica quando tem uma brilhante ideia? Oh. Eu já sei o que eu vou fazer. E vai funcionar. O que Deus quer ouvir é, eu coloco minha confiança em ti, eu não vou fazer nenhum movimento, a menos que você me mostre o que fazer. Eu não vou me mover sozinha. Precisamos ter medo de nos mover por conta própria, porque tudo isso será tempo perdido. Reconheçam em todos os seus caminhos. Deus, é isso que estou me propondo a fazer, mas se eu estiver errada, por favor, me pare. Eu não quero fazer nada que você não queira que eu faça. Esse é um plano muito melhor do que tentar convencer Deus a nos dar tudo aquilo que nós queremos. Você já se pegou dando conselhos a Deus? Sim, eu também faço isso. Eu quase fiz isso outro dia. Deus sabe o que você poderia. Vamos. Isso funcionaria? Já pensou nisso? Por que você não tenta? Somos engraçados. Alguém deste lado já tentou dar conselhos a Deus? Sim. E ele já aceitou algum? Não. Certamente não. Sabe, tentei ir para a TV uma vez antes do tempo de Deus. E nós entramos numa pequena rede a cabo gratuita em nossa cidade. Eles nos deixavam ir lá e filmar e depois mostrar na TV a cabo de graça. Então, eu tive a ideia de que eu iria fazer um talk show. E eu levava 3 ou 4 senhoras que trabalhavam comigo para o estúdio toda a semana. Sabe, eu começava a fazer perguntas a elas. O problema era que eu era professora e não entrevistadora, e assim eu fazia a pergunta e depois eu mesma respondia. Então elas só eram adereços ali. Então elas apenas sentavam lá. Sabe, eu não faço muitas entrevistas no meu programa de TV, porque honestamente não sou boa nisso. Eu tenho dificuldade em deixar que outras pessoas falem, especialmente se acham que não estão certas. Vamos lá. Oh, agora não faça isso. Tem um cara ali apontando para a esposa dele desse jeito. Vamos, eu posso encontrar algo para você também. O Dave ele é maravilhoso, ele é muito protetor comigo e sempre quer se certificar de que eu não me machuque. E numa noite ele acordou e aparentemente eu estava coçando meu braço enquanto eu dormia e ele disse, Joyce, você está coçando o braço? Eu disse, está coçando, Dave. Sabe, ele gosta de me ajudar em tudo.
E não sou do tipo de pessoa que gosta de muita ajuda. Eu quero apenas deixe-me em paz, me deixe fazer as coisas do jeito que eu quero fazer. Eu me desviei muito daqui, deixe-me voltar ao assunto. Em algo que faça sentido. Então, enfim, por 6 meses fiz esse programa de TV. Você achou que eu esqueci? Foram 6 meses de programa e nesses 6 meses só recebemos uma carta. Então o meu cérebro relâmpago disse, isso não está funcionando. E quer saber, as coisas não vão funcionar se não forem de Deus. Hello? Então ouça-me, se você está lutando com algo agora aí, quantos de vocês se frustram muito? Oh, meu Deus, isso é para você? Sabe que nos deixa frustrados? Tentar fazer algo que não está funcionando. E que nunca vai funcionar, porque não é o plano de Deus. Se você quer paz em sua vida, então, se Deus não está nisso, saia fora. Então seja paciente e deixe que Ele faça as coisas no tempo dele, da maneira que Ele quiser. Jesus não morreu apenas para que pudéssemos ir para o céu um dia, Ele morreu para que pudéssemos desfrutar a vida. E não podemos desfrutar a vida se estivermos sempre frustrados com o tempo que as coisas estão demorando. E sempre confusos porque não entendemos o que está acontecendo em nossa vida. Se eu perguntasse quantos aqui ficaram confusos ultimamente, quantas mãos se levantariam? Ok, olhem para mim, sabe por quê? Porque você está tentando entender tudo. Você não pode ficar confuso se você se recusar a tentar entender as coisas. Você não pode. Você não ficará confuso. Não estou dizendo que somos um bando de manequins que nunca pensamos em nada, sabe? Mas aqui está a minha diretriz. Eu posso ponderar, eu posso refletir na minha mente até eu começar a me sentir confusa ou até começar a perder a minha paz, então eu tenho que parar com isso. E eu tinha um problema enorme com a argumentação, eu poderia até dizer que era viciada em argumentar. Em outras palavras, eu não conseguia me acalmar. Assim como um viciado em drogas não consegue se acalmar até que receba uma dose, bem para mim pensar que eu sabia o que Deus iria fazer era a minha dose. Eu tinha que pensar que eu tinha entendido e colocado tudo no lugar certo, mas havia tantas coisas que eu achava que tinha entendido, mas eu não tinha ideia do que Deus iria fazer. Deus pode fazer algo em sua vida 10 vezes exatamente da mesma forma, e na hora que você acha que conseguiu entender, Ele vai e faz algo completamente diferente que te choca totalmente. Amém? Agora digam, Deus sabe o que está fazendo. Os passos do homem são ordenados pelo Senhor, não é à toa que nós não entendemos o nosso caminho.